muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à Maratona do UX Design. Eu sou o Leandro Rezende do canal UX Unicórnio e o episódio de hoje, o terceiro episódio da série, é o meu episódio favorito. Nas outras duas aulas a gente falou sobre os principais erros que os designers cometem. A gente falou sobre o que é mais valorizado pelos recrutadores, a gente entendeu o mercado, entendeu os salários. E se você não viu a aula 1, que é focada nos principais erros que os designers cometem e que tornam eles rejeitados pelo mercado, se você não viu a aula 2, onde eu mostro que 80% das pessoas que querem ser UX designers não estão fazendo e como elas estão se preparando errado, como que mesmo sendo de qualquer área você pode seguir um método repetível e testado e que funciona para se tornar UX designer. Se você não viu a aula 1, não viu a aula 2, para o vídeo agora, volta no primeiro episódio, assiste, volta no segundo episódio, assiste e só depois vem para o episódio 3 que a gente vai tirar as dúvidas e a gente vai resolver um problema hoje, tá? Inclusive, obrigado a todos que mandaram as dúvidas, essas dúvidas têm ajudado muito e conforme prometido no episódio 2, eu vou resolver um problema na prática hoje, um problema que é de interesse geral da população. Como podemos aumentar o isolamento social e reduzir o espalhamento generalizado do coronavírus? Se eu fosse um recrutador e te pedisse para resolver, como que você ia resolver esse problema? Muita gente resolveu o problema e postou as soluções lá no grupo exclusivo do Facebook. Se você ainda não está no grupo do Facebook, acesse o Telegram que está aqui embaixo da tela, vê o link do grupo do Facebook e entra lá para acompanhar. Agora eu quero que você que tentou resolver o desafio compare se você ficou perdido ou se você seguiu um passo a passo tão simples como o passo a passo que eu vou seguir agora. Você vai ver que não tem mágica, é só seguir o método. Meu intuito não é aprofundar no método UX Unicórnio e aqui a gente vai entrar no nível Pony do método. No treinamento você vai no nível Mustang, você vai no nível Pegasus e quando você especializa em todos os segmentos do nível Pegasus, aí sim você vai para o nível Unicórnio. Aí não tem Pony que dá conta de Unicórnio, né? Mas vamos lá, vamos no método Pony aqui? Então bora, que depois de resolver o desafio, a gente vai responder algumas dúvidas. Bora resolver esse desafio. Mão na massa. Então vamos recapitular o exercício. O que a gente vai resolver é o seguinte, esse é o desafio. Como poderíamos monitorar em tempo real os fluxos populacionais para identificar, educar e coibir aglomerações ou comportamentos inadequados ou em não conformidade com as determinações de isolamento social. Bom, pelo desafio aqui, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Pensar na ideia, né? Então o que a gente pode criar aqui para reduzir o fluxo populacional? A gente cria um mapa de calor, a gente faz uma pesquisa que a pessoa pode digitar lá Mercadinho do João e quando ele digitar Mercadinho do João, ele vai saber quantas pessoas estão infectadas por lá e ele vai saber se ele pode ir ou se ele não pode ir naquele lugar. E isso vai deter o fluxo populacional. Então eu fiz até um protótipo para vocês, olha o jeito que fica. Você tem um mapinha, você está perto da sua casa, você já consegue ver lá os mapas de calor. E aí onde você precisa ir hoje, Leandro? Eu vou digitar aqui que eu preciso ir lá no Mercadinho, tem de tudo. E lá no Mercadinho tem de tudo, olha, tem 130 pessoas, tem 46 casos suspeitos, o risco de contaminação é alto e eu já sugeri aqui, olha, para a pessoa ir em lugares mais próximos dela aqui, por exemplo, no Mercado Boa Compra, que está a 500 metros desse lugar e o risco de contaminação é baixo. Pronto, essa é a melhor solução possível para o desafio. Você concorda? Se você concorda, pequeno pônei, você não entendeu nada do que eu falei nos últimos 2 dias, pequeno pônei. Você não entendeu nada. Não é assim que se faz. Esse é o designer da esperança. Esse é o cara que pega o desafio, vai na primeira ideia e já sai desenhando igual um maluco. O cara, a primeira coisa que ele faz aqui, ele vai lá, procura referências de aplicativos no Dribbble, fala, cara, achei um site de massa aqui de mapa, então eu vou usar esse site de mapa. E aqui eu peguei uma dashboardzinha e faço uma dashboard parecida. Não é assim que você projeta. Não é assim que você projeta. Eu espero que vocês não tenham projetado dessa forma. Eu vi que todo mundo estava tentando lá nos exercícios buscar o racional, pensar no porquê, no problema e tudo mais. E é isso que a gente vai fazer. A gente não vai fazer mais isso. A gente não vai fazer mais isso. A gente não vai mais fazer esse tipo de coisa, beleza? Então calma, quem assustou que eu já ia chegar projetando aqui na loucura, não é assim, galera. Então vamos falar sério aqui agora, tá? Lembra que eu vou fazer de uma forma aqui que você pode fazer. Você vai ver que você não precisa nada além de uma folha de papel para você começar a pensar, a organizar o seu método racional de solução de problemas, tá? Então olha só, como é que a gente vai fazer? Primeira coisa que eu preciso identificar. Por quê? Por que esse é um desafio relevante? Eu tenho que pesquisar, eu tenho que ir atrás de métricas de negócio. Eu poderia conversar com os stakeholders ou eu poderia fazer uma pesquisa por mim mesmo. Então eu optei aqui por fazer uma pesquisa por mim mesmo porque eu não tenho stakeholders, eu não tenho agentes da saúde disponíveis, eu não tenho pessoas com quem eu possa conversar agora, tá? Se fosse um projeto real, a gente ia buscar corretamente aqui as pessoas que a gente ia consultar. Primeira coisa que a gente precisa identificar. Olha só esse gráfico aqui. Esse gráfico mostra o crescimento dos casos em vários países. Eu filtrei aqui, esse é um gráfico do Flourish. Procura Flourish no Google com vídeo que você vai achar esse gráfico aí. O crescimento está acima de 30% ao dia e isso é perigoso, Então essa é uma das razões da gente estar trabalhando nesse desafio. Eu postei recentemente um dos meus posts mostrando qual que era
importância de a gente atrasar essa disseminação do vírus, né? Eu até dei um exemplo do conceito de adoção na inovação, depois vocês podem procurar esse post lá no Instagram, mas basicamente a luta é que, olha só, quando os números de casos vão crescendo, chega no momento que ele ultrapassa a capacidade hospitalar. E quando isso acontece, as pessoas começam a não ter atendimento médico, e esse que é o perigo desse vírus. Então a ideia sempre foi achatar a curva para a gente conseguir fazer com que os números de casos não ultrapassassem a capacidade hospitalar. O problema é que vendo esse vídeo do Átila, olha só, qual que é o problema que a gente tem? Por mais que a gente achate a curva, essa curva preta é a curva do cenário mais pessimista possível, que ninguém se isola nem nada. A curva azul é o cenário mais otimista, que todo mundo fica no isolamento total. Essa linha vermelha é a capacidade hospitalar. Então, querendo ou não, não adianta o que a gente faça, a gente vai ultrapassar a capacidade hospitalar. O problema é quanto tempo a gente vai ficar fora da capacidade hospitalar. Então, essa é a importância do isolamento social, tá, galera? E olha só esse gráfico. Esse gráfico mostra como que pessoas andando livremente pela rua vão contaminando-se umas às outras. Olha só, quando elas vão ficando marronzinhas é porque elas estão contaminadas. Olha a velocidade de contaminação, como isso é perigoso, tá? E por que a gente fala de isolamento social? A contrapartida de você ter essa contaminação tão rápida é justamente você ter pessoas paradas. E olha só o que acontece quando apenas 1 a cada 8 pessoas se movem. Olha a velocidade de espalhamento do vírus. É fazendo assim que a gente consegue tentar conter para que a capacidade hospitalar segure por mais tempo, né? Então, basicamente, o que a gente está tentando fazer com o isolamento social é isso. Esse é o porquê. Eu peguei 3 referências porque os números, às vezes, eles acabam ajudando a gente a entender melhor um pouco o cenário. Eu não sei se você está bem por dentro do que está acontecendo, olhando para todas essas referências, mas se você não estava, eu quis falar porque o primeiro passo que o UX Designer precisa dar é alinhar toda a equipe. Então, beleza? Aprendizado importante aí para vocês. Primeira coisa que você vai fazer vai ser alinhar a equipe. Então, por que a gente está trabalhando? Objetivo de negócio: preservar a capacidade hospitalar. E por que a gente faz isso? Para reduzir as mortes, pessoal. A gente faz isso para reduzir as mortes. Então o objetivo não é simplesmente mapear o fluxo de interações, igual eu estava pedindo no desafio. O nosso desafio aqui é sobre reduzir as mortes, beleza? Então é aqui que a gente tem que mirar. Quando a gente fala de mapear os fluxos populacionais, a gente já está falando da solução. Aí cuidado, porque nem sei se essa é a melhor solução, se é a mais viável, se é a mais barata, e a gente vai analisar isso agora, beleza? Vamos focar aqui em preservar a capacidade hospitalar e reduzir o número de mortes. Então, próxima coisa que eu preciso fazer, depois de entender os objetivos de negócio, entender quem são os usuários. Então, quem são as pessoas que estão envolvidas aqui? A gente tem as pessoas de grupo de risco, idosos mais de 60 anos, que tem algum problema renal, algum problema respiratório, que tem algum problema de diabetes, enfim, os grupos de risco. Outro grupo que eu tenho são os trabalhadores essenciais. Esses caras não vão parar. Esses são os caras que tem que ser aquela bolinha que se move. Lembra aquela 1 a cada 8 pessoas que se move? Essa é a galera que tem que se mover. E aqui a gente tem os trabalhadores gerais, as pessoas que ficam andando livremente. Aqui não quero entrar em discurso de Bolsonaro ou discurso partidarista, não é isso, tá? Vamos considerar até as últimas notícias que a gente tinha de 2, 3 dias atrás, que a gente precisava se isolar e é isso que o mundo inteiro está fazendo também, se isolar. Economia eu sei que é um outro problema, mas vamos focar aqui no isolamento, tá? Então a gente tem os trabalhadores gerais que talvez essas pessoas possam se isolar. A gente tem os agentes de saúde, que eles precisam entender onde estão os casos e cuidar das pessoas. E a gente tem as autoridades, que precisam, no caso, como estava explicando o desafio, coibir as práticas que estão em desacordo com as regras, tá? Então você precisa de soluções para cada um desses usuários. E você concorda comigo que a solução que vai para uma autoridade, que precisa ver, por exemplo, onde tem grandes aglomerações, é completamente da solução que a gente poderia fazer para a Dona Maria, que só precisa entender o que é esse vírus e por que é tão importante ela ficar em casa? São soluções diferentes. Usuários diferentes vai ter soluções diferentes. Mas a gente só consegue pensar nas melhores soluções se a gente entender quem são os nossos usuários. Por enquanto, pessoal, tudo suposição, tá? Eu não fiz pesquisas e aqui a gente está criando coisas da nossa cabeça, a gente está fazendo no estilo Pony, ainda não é no estilo Mustang, que vai lá observar e conversar com o usuário ainda. A gente só está estruturando o desafio de uma forma que eu possa resolver problemas até na frente de recrutadores. Mas é sempre importante, se você for resolver um problema desse na frente de recrutador, colocar isso que eu estou colocando. Pessoal, isso aqui é uma suposição. Eu devo pesquisar e eu devo ver se eu realmente estou certo no que eu estou afirmando aqui, beleza? Então, próxima coisa, depois de analisar os usuários, eu tenho que entender o contexto, né? Imagina que o problema que eu quero resolver é de uma pessoa que está dentro dos trabalhadores gerais, fora do grupo de risco, que ela vai sair de casa. Eu tenho que entender o que ela faz antes de sair de casa, o que ela está fazendo enquanto ela está fora de casa e o que ela faz depois. Por que o antes? O antes, de repente, eu posso entregar informações para ela decidir para onde ela vai. O durante, ela pode ter cuidados enquanto ela estiver se deslocando e no depois eu posso oferecer cuidados para quando ela volta para casa, se higienizar direitinho e não passar vírus, por exemplo,
para outras pessoas da casa dela. Então, entender o antes, o durante e o depois da jornada é muito importante, mas a jornada do usuário é uma ferramenta que a gente aprende no nível Mustang, tá? Para a gente poder mapear direitinho o que acontece com esse usuário. O que mais? Eu posso ter o contexto de uma pessoa que está precisando de ajuda. Imagina um grupo de risco. Às vezes o contexto dela é: caramba, eu não posso sair de casa. Como é que eu vou fazer as minhas compras? Poxa, seria tão legal se eu pudesse pedir ajuda para alguém. A gente viu já algumas fotos de boas ações aí na internet de pessoas falando, né? Vizinhos, se você quiser eu vou no mercado para você. Então a gente poderia pensar em soluções aqui para ajudar essas pessoas a não precisarem sair de casa. E eu tenho também o cenário das pessoas que estão trabalhando e de repente um agente de saúde, uma autoridade, ela vai estar trabalhando lá no desktop, vai estar online, como é que está todo esse comportamento de aglomerações, mas talvez ele vai estar usando o desktop. Se ele estiver trabalhando, será que ele trabalha o dia inteiro no celular, o policial, o agente de saúde? Imagino que não, então talvez aqui a solução seja para desktop. Então tá vendo só de como olhar o contexto, eu já sei se eu tenho um projeto para celular ou é para computador, e a diferença que faz você pensar nisso, nem sempre você precisa fazer os sites responsivos. Poxa, eu vou fazer um site responsivo para analisar mapa de calor para autoridade, sendo que os caras nunca usam no celular, às vezes eu vou gastar energia à toa. Às vezes é melhor eu focar no desktop e entregar o produto mais rápido, tá bom? Então, entender os contextos é importante por isso. Você entende a jornada, coisas que acontecem, qual é o dispositivo utilizado, em que momento as pessoas estão utilizando, tá? É antes de sair de casa, depois, durante, no trabalho. Então, tudo isso ajuda a projetar uma boa solução. E aí, depois de pensar nessas coisas aqui, de novo, com o cuidado de sempre falar que eu não validei, tá? Mas digamos que eu tenha validado e que seja isso. Eu posso pensar nas alternativas de solução. Quais são as alternativas soluções disponíveis? Para você estar claro o que é validar, validar é a prática de você ter uma suposição e você ir falar, eu acredito nisso. E aí você define uma hipótese. Eu acredito nisso e eu vou saber se eu estou certo se eu fizer essa análise aqui e descobrir essa coisa, tá? Então você define uma hipótese e você vai pesquisar, tá? Então eu vou descobrir que, por exemplo, os grupos de risco têm medo de sair na rua se eu conversar com X pessoas de tal público e elas me disserem que não estão saindo, tá? De repente eu vou descobrir que não, de repente eu vou descobrir que elas estão indo lá jogar dama, que elas estão indo lá conversar com os amigos e não estão nem aí para nada. Eu ainda não sei, tá? Aí eu crio uma solução toda super potente para as pessoas ficarem em casa e elas não vão ficar em casa. Ou como é que eu consigo convencê-las a ficar em casa, né? Então tudo isso ajuda a gente a pensar em como que a gente vai projetar a solução. Mas vamos pensar nas alternativas. Primeira alternativa de solução que eu tenho para esse cenário aqui, eu posso alertar os riscos locais. Lembra aquela primeira ideia que veio na minha cabeça? Ó, vou fazer um mapinha, se eu quiser no mercado, eu ponho o mercado aqui e eu vou ver quantas pessoas que tem lá, quantas pessoas infectadas que tem, e eu vou avaliar se o meu risco é alto ou é baixo de ser infectado. Então eu vou ou eu não vou, ou procuro um lugar que tenha menos pessoas. Então, essa é a primeira ideia. Uma segunda ideia aqui seria o alerta de aglomerações, né? Essa segunda alternativa aqui já seria legal para avisar para os policiais, para os agentes de saúde, onde está tendo muita gente. Só que aí tem as suas dificuldades, né? Porque imagina, como é que eu sei que tem muita gente no mercado se esse mercado está no térreo de um prédio de 20 andares? Pode ter um monte de pessoas lá nesse prédio e eu não sei se está exatamente no mercado. Claro que tem que ter tecnologia para ver até nivelamento já de altitude, mas digamos que seja complicado só com o GPS saber se as pessoas estão exatamente naquele prédio, onde é que elas estão, né? Talvez eu só consiga alertar aglomerações se eu estiver em campos abertos, enfim, tem os seus riscos. Terceira alternativa de solução, além de alertar as aglomerações, viabilizar a colaboração. Fazer aquela solução que eu posso deixar as pessoas se ajudarem, né? Então, a vovozinha vai lá e fala que precisa de um remédio, um Dorflex. Aí vai lá um jovenzinho que é legal, vê a notificação dela que está perto e fala, pode deixar, vovó, eu vou para você. Então, essa solução aqui para ajudar na colaboração. Tem uma solução, por exemplo, aqui também para identificar a contaminação. Também é uma solução importante para avisar as pessoas para elas irem para o isolamento, né? Então, uma outra solução aqui seria eu conseguir identificar quem está contaminado e avisar se você passou perto de alguém que está contaminado. E aí você vai para o isolamento. Então vamos ver dessas alternativas aqui, qual que eu vou construir? Poxa, tem tantas ideias legais, né? E a gente vai se deparar com isso o tempo todo no nosso trabalho. Uma pessoa vai ter uma ideia, outra pessoa vai ter uma ideia, eu mesmo vou ter 3 ideias. Às vezes você vai na primeira ideia e já quer executar, né? Vai ter muito cliente que vocês vão ver, não, esquece esse negócio de validação. A ideia é essa, eu quero que você constrói isso. Aí você tem que ter esse argumento para voltar atrás e pesquisar. Cara, quais são os usuários possíveis? Quais são as dores realmente que ele está tentando resolver? É isso que a gente está fazendo, é esse exercício que a gente está fazendo. Tá vendo? Não é difícil. Tô tirando as coisas da cachola aqui agora, tá? E é assim mesmo. Bem suscetível a não ter a melhor argumentação, porque o certo depois é você validar e você trazer uma proposta que seja confiável. Aqui a gente ainda está pensando só em como resolver o problema. E é algo que eu acredito que você que está acompanhando, você consegue fazer tranquilamente. Poxa, pensei nos objetivos de negócio, quais serão os reais objetivos por trás daquilo? Se eu quiser
fazer análises mais complexas, eu posso utilizar uma ferramenta de A3, posso usar uma ferramenta de Ishikawa, mas tem outras ferramentas para você entender a razão das causas raízes dos problemas, né? Você pode usar essas ferramentas, são coisas que você também pode aprender. Mas aqui no método Pônei, só para fins da maratona, vamos seguir em frente. Então eu vou priorizar. Como é que eu priorizo dessas alternativas? Eu gosto muito de usar a priorização de impacto e esforço. O que quer dizer isso? Aqui no meu gráfico eu tenho um eixo que me diz qual é o impacto positivo dessa solução e eu tenho um eixo que me diz qual é o esforço de construção dessa solução. Por que isso é legal? Se eu conseguir analisar isso, eu vou tentar priorizar as coisas que geram maior impacto com o menor esforço possível, né? E eu vou correr das coisas que têm muito esforço e gera pouco impacto. Então vamos priorizar primeiro aqui, alerta de riscos locais. Eu coloquei aqui que é uma solução que tem alto impacto. E olha só, por que ela tem um alto impacto? Já imaginou que legal você poder saber exatamente, cara, eu quero ir na academia, como é que está o risco lá? Cara, eu quero ir no supermercado, como é que está o risco lá? Eu quero ir na farmácia, no parque, como é que está o risco lá? É muito legal ter essa informação, mas não é fácil extrair essa informação. Como é que você vai saber quem realmente está lá, se não está em outros andares de uma edificação? Como é que você vai garantir que tem uma quantidade significativa de pessoas lá naquele local que tem um aplicativo? Não é muito fácil você emplacar uma solução como essa. Então eu vou deixar ela aqui que ela tem um alto impacto, ela é super legal de fazer, mas ela tem um alto esforço. A próxima, alertar aglomerações. Será que ela tem um alto impacto? Cara, seria legal para as polícias e para as autoridades saberem onde está tendo muita gente para eles irem lá e parar e falar, galera, toque de recolher, vamos para casa que vocês não podem fazer isso? Seria muito legal, o impacto é alto, né? Mas também, como na outra, tem um esforço alto de criar um dashboard, de negociar com os agentes locais, enfim. Eu avaliei aqui que o impacto ele é um pouco menor que o outro, de você saber pontualmente, cada pessoa saber qual lugar é mais importante, mas o esforço é um pouquinho menor também do que você simplesmente ter que saber exatamente naquele ponto específico que no mercadinho tem tantas pessoas. Aglomerações em áreas gerais é mais fácil de você identificar. Então eu coloquei que o esforço é um pouco menor. Vamos para o próximo, viabilizar a colaboração. Cara, qual que é o impacto de você fazer que a vovozinha possa pedir ajuda para uma outra pessoa? O impacto é legal, mas olha só, eu já avaliei aqui que o impacto não é tão grande quanto você avisar que está tendo uma grande aglomeração para os agentes irem lá e atuarem, porque eu estou pegando de uma pessoa com outra pessoa, é um impacto menor. É claro que se todo mundo começar a utilizar, o impacto começa a ficar maior, e eu considero que o esforço aqui também é alto, porque imagina a vovozinha de 80 anos tendo que usar o aplicativo, não sei se ela vai usar mesmo, será que a pessoa que realmente precisa é a pessoa que vai ter acesso a esse celular? Então não sei se vai ser tão simples, o esforço pode ser alto de conseguir o engajamento. E a última solução de identificar a contaminação, o que eu imaginei foi o seguinte, se eu puder fazer de uma forma que a pessoa tem um aplicativo instalado no celular, compartilhe os seus dados, e sempre que alguma pessoa passar por ela, eu identificar se ela estava com sintomas ou não e avisar essa pessoa, avisar para ela que ela pode entrar em isolamento, talvez essa seja uma solução mais fácil, que eu só vou precisar basicamente de alguém instalar o aplicativo no celular e falar, compartilhar minha localização. E eu tô com sintoma, eu não tô. E todo mundo que passar perto dela e tiver o aplicativo recebe notificações sendo avisado, olha, você cruzou por uma pessoa, igual aquele aplicativo Happn de relacionamento, você cruzou por uma pessoa aqui que pode estar contaminada, então recomendo você ir para casa, né? Então, essa solução é a solução que me parece ter um alto impacto e o esforço mais baixo entre elas, tá? Claro que eu posso estar errado com isso, tá? Você tem que tomar muito cuidado. Quando você for fazer isso, você pega os analistas de negócio da sua organização, avalia o impacto. Você pega quem são as pessoas mais técnicas e avalia o esforço. Então, quem vai desenvolver para você que vai te dizer se uma coisa é mais difícil ou mais fácil de construir que a outra, né? Então peguei aqui, está priorizado, então eu vou partir para a primeira solução. Quais são as métricas que eu vou utilizar? Métricas lagging, ou as métricas de atraso, as métricas de negócio, mais importantes de objetivos maiores que eu preciso atingir e que são difíceis de influenciar. Taxa de mortes. É super difícil influenciar a taxa de mortes, né? Mas indiretamente, se as pessoas estão se isolando, talvez eu possa impactar na taxa de mortes. Então essa aqui é uma métrica, um indicador-chave de negócio, que não é tão fácil assim de eu falar, para de morrer gente, mas eu consigo influenciar tentando emplacar o isolamento. Outra métrica lagging, que é dessas que você não consegue influenciar tão facilmente, é a taxa de contaminação. Eu não consigo reduzir diretamente a taxa de contaminação, mas eu consigo avaliar se a taxa de contaminação está caindo. Esses são KPIs que a gente chama, ou Key Performance Indicators, ou indicadores-chave de performance, que nos ajudam a saber se o nosso negócio, olha lá, o nosso porquê. Preservar a capacidade hospitalar e reduzir mortes. A gente está indo nesse rumo certo, tá? São difíceis de medir, mas vão ter impactos indiretos. Mas aqui, olha, a gente pode ir para as métricas do aplicativo. Primeira métrica, percentual de isolamento em áreas com app. Eu consigo avaliar se nas áreas que eu tenho o aplicativo, o percentual de pessoas que estão se isolando está crescendo.
tá bom? Então eu posso ver, cara, o aplicativo foi instalado hoje na cidade por X pessoas. E aí, na medida que as pessoas vão utilizando o aplicativo, você vê que essas pessoas que estão utilizando estão aumentando o isolamento delas e, por consequência, está reduzindo a taxa de contaminação do vírus. Olha só que legal de avaliar. Imagina que você consegue falar assim, olha, aplicativo, sempre que você notificar alguém, monitora se ele vai passar 5 dias em casa. E aí eu começo a medir se as pessoas que eu estou notificando estão se isolando. Porque eu passei uma mensagem, olha, você pode ter sido contaminado. E aí eu vejo se essas pessoas estão ficando em casa. Porque se elas estiverem ficando em casa, o meu aplicativo está atingindo o objetivo. Se elas não estiverem indo para casa, o meu objetivo não está sendo atingido. O aplicativo está servindo, ó, para nada. Beleza? Então, se eu quero saber se eu tenho sucesso mesmo, eu só sei se eu tenho sucesso. Se onde o aplicativo está instalado em muitos celulares, as pessoas estão se isolando mais e está reduzindo a taxa de contaminação, e se as pessoas que são notificadas estão tomando consciência e estão indo ficar em casa nos próximos 5, 7 dias. Então, essa é a minha maior métrica de sucesso do aplicativo. A partir da hora que uma pessoa é identificada que passou perto de alguém contaminado, ela é notificada e a partir da hora da notificação eu vou começar a avaliar o percentual de pessoas que estão indo para casa. E aí eu consigo tentar otimizar o aplicativo depois para melhorar esse objetivo cada vez mais. Então, poxa, talvez a minha mensagem não esteja tão boa, então eu vou melhorar a mensagem para tentar convencer a pessoa a ficar em casa. E aí você vai tentando otimizar o app para atingir o seu objetivo de negócio. Então, olha só, não é uma sacada. Cara, é a resposta certa, Leandro? Não. Leandro, mas eu não pensei nisso. Você pensou numa coisa tão legal. Cara, porque assim, você vai pegando maturidade na medida que você vai resolvendo problemas. Talvez outras pessoas que são da área da saúde vão ter identificado métricas e soluções muito melhores. Você precisa de vivência na área de negócio para você ir entendendo. Eu não sou da área da saúde. Então, essa foi a primeira abordagem que eu tentei para tentar solucionar o problema da saúde. É claro que conversando com médicos, com especialistas, a sua mente vai, ó, entendendo melhor os stakeholders. Muita gente perguntou o que era stakeholder nos últimos vídeos. Stakeholders são os interessados no projeto, são os patrocinadores, pessoas que influenciam diretamente o projeto, tá? Então, eu vou avaliar se os stakeholders... Então eu vou conversar com os stakeholders e ver se eles podem me ajudar. Isso é um passo muito importante. De novo, o designer não precisa tirar tudo da cabeça dele. É prova com consulta, pessoal. Então, se você não chegou numa solução como essa, talvez seja só uma questão de vivência de mundo. A partir da hora que você for começar a trabalhar numa empresa, a primeira coisa que você faz é isso. Peraí, deixa eu entender o problema, deixa eu entender as pessoas, deixa eu entender o contexto, deixa eu entender as alternativas de solução, e aí você vai ganhando vocabulário nessa área de negócio. Então, para você que acha que eu fiz demais aqui, é só uma questão de vivência. Para você que achou simples, ótimo, porque você também consegue fazer. O que eu quero te mostrar é que você também consegue fazer, mesmo que você não seja um designer. Faz o passo a passo, faz o exercício e você vai ganhando maturidade, tá? Olha a diferença de você antes de ficar sabendo desse processo e de você agora, tá? E compara depois que a gente terminar o exercício. Você vai ver que com poucas horas aqui, a gente vai conseguir aumentar o seu nível de maturidade bastante. E imagina você fazendo um curso completo. Imagina você imergindo dentro de um programa que vai te ajudar a ter mais visões e ter mais ferramentas para resolver esse tipo de problema. É o que muda, é o que te faz ficar cada vez melhor e se especializar e ficar mais preparado e se diferenciar da concorrência. Bom, a gente tem uma visão geral então aqui do porquê dos usuários, contexto, alternativas, priorizamos e definimos as métricas. Vamos para a solução? Aê, tava faltando chegar na hora da solução, né, galera? A gente só priorizou que a gente vai tentar atacar o isolamento. O que a gente vai ter que fazer basicamente? Identificar que uma pessoa foi contaminada, depois notificar quem se aproximou e depois incentivar o isolamento. Esse é o nosso objetivo, tá? É isso que a gente tem que construir. Então eu vou colocar aqui 3 telinhas para a gente poder brincar, tá? Primeira coisa que eu vou perguntar para a pessoa assim, olha, como você está se sentindo hoje? Aí ela vai me responder se ela está bem ou mal. Se ela falar que está bem, beleza, não precisa fazer mais nada no aplicativo. Se ela falar que ela está mal, eu tenho que perguntar por quê. Então eu vou perguntar, olha só, você está com febre? Aí eu vou fazer o quê? Vou fazer um slider, porque o slider é bonitinho, né? É um recurso que sempre funciona em design de interfaces, você fazer esse slider. Porque aqui imagina, se a pessoa tiver com 37,8 graus, ele vai arrastar essa bolinha e vai ser super fácil de marcar o 37,8, né? Não, Leandro, não vai ser fácil. Não existe componente que funcione em todas as situações. Você precisa testar. Nesse caso aqui, já me parece que é uma decisão muito ruim, porque se eu quiser arrastar do 36 por 37,8, vai ser difícil de deixar a barrinha no lugar certo. Tá? Então, eu não vou utilizar um componente como esse. Tá mais fácil eu perguntar se a pessoa está com 37 ou 38. Poxa, Leandro, só que olha só, 37 e 38... talvez as pessoas vão estar com 37,5. E é muito diferente um 37,5 de um 37,9. É diferente um 38,2 de um 38,9.
Então também não serve, né? Então aí se você conversa, talvez você saiba disso, talvez você não saiba. Se você conversar com a agente de saúde, a primeira agente de saúde que você mostrar isso aqui, o que ele vai falar? Opa, peraí, assim não dá, eu preciso saber se a pessoa tá com 38,8. Ou ele vai falar diferente, ele vai falar, cara, Leandro, o cara não vai ter termômetro, imagina. Você vai observar o usuário e pede para ele usar esse aplicativo. Você tá com febre? Você tá com quantos graus? O cara olha para ele assim... Cara, eu devo estar aqui com uns 35,7 agora. Talvez 35,8. O cara não vai saber, ele vai ter que ter um termômetro para marcar isso aqui direitinho. Então será que não é mais fácil eu perguntar para o usuário assim, olha, você teve febre? Sim ou não? Já facilitou, né? Sim ou não? E aí eu posso partir depois para tentar fazer perguntas até de outra forma. Se eu quiser resumir mais ainda essa tela, eu posso perguntar, como você está se sentindo hoje? Eu crio os botõezinhos, o cara marca, cara, eu tive febre, eu tossi, tá difícil de respirar, eu tive esse problema, XYZ, e você vai perguntando. Às vezes esse é o jeito mais simples, às vezes simplificar é a resposta certa, você tá vendo? Agora, eu te dei exemplos de que eu poderia ter feito testes com meus usuários. Leandro, você não fez teste com os seus usuários, você é um UX designer de merda. Galera, eu vou pedir aqui para vocês considerarem que a gente não tá com usuários para entrevistar. Eu estou simulando o que essas entrevistas poderiam fazer, tá? As entrevistas que vão dar essas respostas para vocês. De novo, eu não sou dono da verdade. Não achem que eu estou dizendo para vocês fazerem assim. Não é sentado com a bunda na cadeira que vocês vão resolver todos os problemas, beleza? Por isso que é importante ir para a rua. Eu só estou mostrando exemplos de problemas que possíveis soluções que vocês vão desenhar podem ter, beleza? Tá claro isso? Beleza, então não vão dizer que eu estava saindo dono da verdade aqui não. Eu falei tanto que você não pode ser o dono da verdade que tô querendo ser o dono da verdade. Não é isso, tá? E aí, olha só, quando a pessoa marcar, cara, tive febre, tive tosse e tive dificuldade de respirar. Aí a gente sobra um pop-upzinho, ou a gente sobra um modal, ou sobra o que você quiser aqui, uma notificaçãozinha que vai perguntar aqui para o seu usuário, olha, deseja compartilhar que você está contaminado? O usuário, opa, peraí, vai todo mundo ver que eu estou contaminado? Quero não. Isso aí, cara, não. Isso aí pega mal, pô. A pessoa não vai querer compartilhar desse jeito. Olha só o cuidado com o texto. Olha o cuidado com o texto. Tem uma coisa que ajuda muito nisso, que chama aqui, ó, UX Writing estratégico. Você saber escrever para as interfaces. Você tem que tomar cuidado com os títulos, com os botões, com as notificações, com cada mensagem que você tem no seu aplicativo. Olha a diferença de eu perguntar. Não vou perguntar assim, olha, deseja compartilhar que você está contaminado? Vou perguntar diferente, tá? Deseja compartilhar seus dados anonimamente? Opa! Deseja compartilhar anonimamente? Tá melhor, né? Às vezes o usuário, claro, que ele não vai ter base de comparação para saber se estava melhor que antes, mas talvez aqui ele já esteja mais seguro para compartilhar os dados dele. Agora olha a diferença de você focar no valor que você entrega. Olha só. Deseja ajudar a salvar vidas compartilhando de forma anônima? Aí agora você já botou o cara... Porra, eu vou ser egoísta aqui se eu marcar o não, né? E ainda deixo o sim, que é mais fácil. Olha só, deseja ajudar a salvar vidas compartilhando de forma anônima? Mexeu com o anonimato, que era um medo de uma possível resistência, que eu nem sei se é uma possível resistência, tá? Poderia ser uma resistência minha, talvez por isso eu estou trazendo isso para vocês, mas a gente tem que pesquisar com o usuário, né? Como é que a gente descobre isso? Dando um aplicativo para a pessoa. Então você deu o aplicativo com essa mensagem aqui e vê quantas pessoas vão topar compartilhar. Depois você troca, faz aquele teste AB, né? Para metade dos teus usuários você mandou uma mensagem, para metade dos usuários você coloca outra mensagem e vê qual que está convertendo mais. É assim que você testa, até você chegar na solução certa. Então lembra quando a gente falou que uma das nossas métricas era saber se a pessoa que é notificada está indo para casa? Como é que a gente consegue ir otimizando isso? Talvez nas pequenas coisas. Você não precisa nem ficar, esse app não deu certo, então eu vou trocar ele todinho e ver se outro dá certo. Não, às vezes você mexe só na mensagem e você consegue ter resultados melhores, às vezes você mexe só no título e consegue ter resultados melhores. Tá? É isso que eu estou querendo simular aqui para vocês. Para as pessoas que se aproximaram com GPS, alguém que está com esse aplicativo passou perto de alguém que marcou, que está com tosse, com febre, difícil de respirar. É uma possível pessoa com sintomas, tá? Então sempre que alguma pessoa passar perto dessa pessoa pelo GPS ou por Bluetooth, aí tem que avaliar qual que é a melhor tecnologia, aí a gente vai para a viabilidade técnica de novo. Aí você avisa a pessoa, olha só, você acaba de se aproximar de uma pessoa suspeita com o Covid, tá? Aí o que você vai fazer? Eu posso colocar dois botõezinhos para perguntar para a pessoa. Aí estou fazendo uma suposição. Se a pessoa marcar, aqui está só o botãozinho, mas o certo seria seu texto, né? Estou indo para casa e vou ficar em isolamento. Ou vou continuar me deslocando normalmente, para a pessoa marcar o que ela vai fazer. Por que eu fiz isso? Porque eu estou com uma suposição, olha, minha suposição é a seguinte, eu acredito que se as pessoas se comprometerem a ir para casa, tem mais chances delas ficarem em casa. Aí como é que eu posso avaliar isso? Quantidade de pessoas que clicaram nesse botão versus pessoas que ficaram 5 dias em casa mesmo. Que aí eu vou saber se esse botão realmente está influenciando a pessoa a ficar em casa.
Ou eu posso acreditar, cara, Leandro, para uma primeira versão do aplicativo, vamos mexer com esse botão não? Vamos só notificar e a partir da notificação, olha só, vamos deixar só a notificação, a partir da notificação para simplificar, a gente avalia se as pessoas estão indo para casa. Se não der certo, a gente coloca o botão, que vai custar um pouquinho mais caro, mas a gente bota o botão e vê se teve impacto, beleza? Então, beleza, top. Vamos pela solução que é menor esforço possível para a gente já colocar o produto logo no mercado. Lembra que a gente precisa de iterações rápidas? O produto não precisa ser perfeito, eu tenho que fazer aquilo que minimamente consegue resolver a minha dor, coloco ela no mercado e depois eu vou otimizando. É assim que a gente trabalha. Porque senão a gente fica 6 meses, 1 ano criando um aplicativo perfeito, daqui 1 ano a transmissão já acabou, já morreram milhares de pessoas e não tem mais o que fazer com esse aplicativo, né? Tomara que não morra tanta gente, mas felizmente as notícias mostram que vai acontecer algo assim, né? Mas você acaba de se aproximar de uma pessoa suspeita com Covid. Será que a pessoa vai para casa? Se isso aqui não funcionar, eu posso tentar otimizar o texto também, né? Olha só, você acaba de se aproximar de uma pessoa com Covid. Recomendamos que você fique em isolamento por 7 dias para salvar vidas. De novo, estou tentando jogar com o psicológico da pessoa. Qual que é o objetivo, a recomendação? Vê como é diferente de eu só falar, você acaba de se aproximar com uma pessoa. Aí fala, opa, peraí, vou lavar minha mão e vou continuar andando. Vou só me higienizar minha mão aqui e vou continuar andando. É o que essa mensagem aqui talvez proponha. Mas se eu for um pouco mais assertivo, talvez eu consiga melhor o isolamento. Então tá vendo como um simples aplicativo, galera, de 3 telinhas, pode ter um impacto gigantesco? Tanto na forma como você coleta os dados, como você garante que as pessoas compartilham os dados e até mesmo se as pessoas vão se isolar ou não. Esse é o efeito que o UX Design consegue gerar numa tela tão simples, sem aquele mapa de calor, sem fogos de artifício, tá? Simples. E aqui, claro, Leandro, mas você vai botar esse aplicativo feio no ar? Não, isso aqui é só um rabisco frame que a gente chama. Vocês não sabem o que aconteceu. Eu gravei essa aula todinha com esse microfonezinho sem vergonha e o áudio ficou ruim pra caramba. Aí eu voltei para esse microfone e não fiz no quadro branco. Eu tinha feito tudo bonitinho no quadro branco, cara, mas agora, vamos lá. Passei pro computador aqui para ficar mais fácil, tá? Mas na verdade era um rabisquinho que eu tinha. Será que dá até para mostrar aqui um dos vídeos, uma partezinha do que eu tava desenhando? Mostra aí. Dá dó, né? Ter perdido tudo. Mas vamos lá, vamos seguir em frente. Quais são as hipóteses, Leandro, então, que você está querendo resolver com essa sua solução? Olha só, minhas 2 hipóteses principais. Primeira, eu acredito que pessoas que sabem que se aproximaram de pessoas contaminadas vão optar pelo isolamento. Essa é a minha hipótese. Eu sei que vai funcionar? Não, por isso que eu vou testar. E como que eu vou testar? Eu vou saber se eu estou certo se 75% das pessoas que verem uma notificação mudarem o seu comportamento nos 5 dias seguintes. Então, se eu não atingir isso, eu estou invalidando a minha hipótese. Leandro, mas você chutou esse número de 75%? Chutei. Quando você não tem uma linha de base, você chuta. O ideal é você tentar medir. Hoje, se você avisar uma pessoa que ela tem que ficar em isolamento, quais são as chances dela ficar? Se eu não tenho uma linha de base, fica muito difícil, eu tenho que saber o status atual, né? Então, se eu rodar o meu aplicativo no primeiro mês, às vezes ele vai me dizer que 30% está se isolando. Aí, agora sim eu tenho uma linha de base. Aí a próxima meta vai ser como? Agora eu quero que 35% se isolem, então eu vou modificar o app para subir de 30 para 35. Porque eu já sei como performou no mês anterior. Como eu estou no mês 0, realmente é difícil. É difícil de você definir uma métrica. Então você não precisa adivinhar o que eu estou querendo te mostrar. Olha só, ouve o que eu estou falando. Você não precisa adivinhar, você não precisa tirar as coisas da sua cabeça. Isso aqui você vai fazendo, vai aprendendo e vai rodando incrementalmente até você chegar na solução certa. É prova de consulta, é você avaliar e você tomar a melhor decisão. É por isso que a gente cria lá o MVP. Então, qual que é a estratégia de entrega? Primeira versão, eu vou ter essas notificações e o aplicativo acabou por aí, ele está perfeito? Um produto nunca vai estar perfeito. Olha só, o Uber está pronto? Se tivesse pronto, eu não tinha uma equipe de engenheiros trabalhando para melhorar o Uber o tempo inteiro. Um produto nunca fica pronto. Projeto tem começo, meio e fim. Produto não. Então aqui a gente continua trabalhando nesse produto depois para ver se ele está performando e como a gente pode fazer ele performar melhor, beleza? Então depois que eu fizer essa primeira versão, o que eu posso fazer? Uma segunda versão. Na segunda versão, o que eu posso? Melhorar a mensagem, eu posso incluir mais informações educativas, eu posso colocar mais informações e notícias que não sejam fake news, eu posso ir melhorando para que uma pessoa que veja que ela foi contaminada, ela sinta cada vez mais o peso nas costas de que ela pode salvar vidas estando em casa. Então é assim que eu vou tentar projetar. Então as minhas próximas versões podem ter essas notificações, essas informações. E depois, lembra que a gente deixou despriorizado algumas ideias? Aí eu posso ir para elas. Dashboard, alertar risco local, viabilizar colaboração. Como eu já vou ter os dados de GPS, as pessoas já vão ter o aplicativo instalado e eu tenho como crescer a minha solução. Mas eu não preciso mirar na primeira a ser a melhor de todas. Primeiro você investe naquilo que pode entregar o maior impacto com o menor esforço. É isso que um bom designer faz. Ah, e olha só que legal. Agora você acabou de terminar o nível Pônei. E qual que é a diferença, Leandro, do nível Pônei com o nível Mustang, tá? Eu quero chegar no nível Mustang. O nível Mustang pega um desafio real e executa ele certinho.
Bom, pessoal, então é isso. Eu queria muito seguir e aprofundar nessa solução, mas ia ficar longo demais pra gente tocar aqui na maratona. Eu até gravei como definir hipótese, validar, fazer pesquisas melhores, como criar canvas de modelo de negócio, planejar a evolução de produto, mas vai ficar para quem vier comigo pro programa completo, o programa UX Unicórnio, beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado da maratona até aqui, mas ainda tem mais um pouquinho, não acabou. Olha só, os especialistas não recomendam a gente parar de correr de uma vez para não ter um treco. Então agora é hora da gente descansar o coração nesses últimos 1000 metros, respirar fundo e entrar nas dúvidas, beleza? Mas antes de entrar nas dúvidas, eu queria agradecer o empenho de todo mundo que postou as respostas aqui no grupo do Facebook. Foi incrível ver a dedicação de vocês. Eu não sei se eu vou conseguir dar feedback para todo mundo, porque isso tomou uma escala muito maior do que eu imaginava. Até o momento já são mais de 6.000 pessoas participando da maratona. Mas se você entrar no programa UX Unicórnio, certamente a gente vai trocar muita ideia ainda, beleza? Então vamos para a primeira pergunta? Vamos lá. Leandro, eu sou do jornalismo, eu não tenho essa visão de negócio, não entendo de interfaces e quero aprender apenas a parte do UX Writing. Você ensina essa parte no seu curso que já tem na internet? Vamos lá, bora alinhar uma coisa primeiro. Não. Tudo que eu falei até aqui é do novo programa de treinamento. Nenhum outro curso que eu já criei no passado é tão completo, tão organizado, tão didático como o novo programa UX Unicórnio. É o que você viu na maratona, só que elevado à 10ª potência. É isso que você vai ver. Todos esses depoimentos que vocês viram até aqui foram conquistas que não viram nem metade do que vocês vão ver agora. E eu espero muito mais resultado com essa nova estratégia. Eu vou resumir essa estratégia do programa para você, olha só. No módulo Pônei, você entende a importância do UX Design e como não dá para as empresas viverem sem ele. Não adianta dizer que é modinha. O nome pode até mudar, mas o foco das pessoas e nos negócios, eu não acredito que tem como sair de moda. Agora você entende por quê. É uma profissão à prova de futuro. No módulo Mustang, você vai resolver um desafio real e vai criar o seu portfólio, porque não tem como conseguir uma vaga, uma boa vaga, sem um portfólio. É isso que você ganha nesse módulo. No módulo Pegasus, você especializa no que você faz de melhor. Quem é da administração aprende estratégia, quem é do jornalismo aprende a escrever com foco no usuário, quem é do design gráfico consegue aprofundar em design de interfaces com foco em experiência. Você que é de qualquer área, certamente se identificou mais com alguma dessas especialidades e tem mercado para você que é um super especialista no assunto, principalmente se você tiver outra formação complementar. Para aprender isso no mercado, você não investe menos que algo entre R$600 e R$1.500 em cada módulo. Dependendo do que você for fazer, vai passar de R$10.000 de capacitação. E não adianta só fazer um módulo especialista sem ter experimentado o processo completo e entender como que tudo se conecta. É muito mais difícil estudar de forma desconectada. Para você que é do jornalismo ou da publicidade, fazer só um curso de UX Writing não vai te dar a visão completa que você precisa para entregar o que você pode de melhor. Isso vale também para quem acha que só precisa fazer a parte da interface, ou só a parte de front-end, ou só a parte de estratégia. Tem que entender a conexão. Separadamente, é difícil ver como que essas disciplinas se encaixam. Com a maratona, eu acredito que muita coisa já deve ter ficado mais clara para você. Não é só sobre o usuário, é sobre o negócio, é sobre a equipe, é sobre a visão completa do produto. Agora imagina, pagar esses R$10.000 e ainda ter que viajar, pagar passagem, pagar hospedagem. O programa UX Unicórnio online vai ser muito mais simples para você. Leandro, eu consigo novos clientes e um novo emprego aprofundando no seu curso? Cara, demais, essa pergunta aqui é a melhor, né? A ideia é justamente essa, pensa no seu usuário. O foco do seu usuário não é a interface, mas é o objetivo dele, a forma como o seu produto transforma ele. Lembra que eu falei do Uber? Ninguém quer um aplicativo para pedir carro, as pessoas querem ser transportadas com conforto? Eu apliquei a mesma coisa aqui. Eu não criei esse curso para você aprender UX. Eu criei esse curso para você ser o melhor e conseguir um novo emprego, ser promovido ou para você poder criar o seu próprio produto. Se não fosse para isso, eu não tinha nem feito. Meu principal indicador de sucesso não é número de alunos, é o número de vidas transformadas. É por isso que tanta gente indica o curso e grava esses vídeos mostrando aí o que eles aprenderam e como eles foram transformados. É claro que não é fácil, tá? É simples, mas não é fácil. Não é fácil, mas eu tenho várias provas aqui que é plenamente possível. Só depende de você se dedicar. Da minha parte, você vai ter 100% de apoio com o melhor conteúdo. Eu não gastei R$150.000 para descobrir o que vocês precisavam naquela pesquisa no início do ano à toa. Isso aqui não é brincadeira. É claro que freelancer tem que investir em marketing, posicionamento. Conseguir um emprego já é mais fácil, é um caminho mais fácil do que ser freelancer. Mas você consegue conquistar seus objetivos se você correr atrás. Olha só, deixa eu te mostrar o portfólio da Júlia. Ela fez o programa agora em janeiro. E isso que você vai ver é o que eu ensino a fazer. Olha para o portfólio dela. Olha para o seu portfólio e me responde. O seu está competitivo comparado ao dela? Enquanto você estiver vendo o portfólio dela, pensa, eu vou formar centenas de outras pessoas só em 2020. Se você quer ser uma dessas pessoas, a decisão é sua. Tem mais de 767 vagas abertas hoje. E vai ficar muito mais fácil disputar se você estiver preparado. Olha só o case da Júlia. Olha isso. E olha só, ela projetou essa solução, mas ela analisou o desafio, analisou o cenário. Aí ela definiu quais eram os públicos-alvo dentro desse contexto aqui de reduzir a burocracia de aluguéis, criou as personas,
Olha só, definiu, deixou claro quem são essas pessoas, qual é o comportamento delas no dia a dia, criou as hipóteses dos inquilinos e dos proprietários, fez benchmarking com outras soluções de design, realizou a pesquisa, aqui estão os resultados da pesquisa dela, trouxe a sintetização dos resultados aqui para ela começar a tomar a decisão. Aí criou a jornada do usuário, do inquilino, do proprietário, criou as ideias de solução que ela tinha, fez os rabisco frames, igual a gente fez, os wireframes, definiu o fluxo do aplicativo, fez os testes com os usuários, criou os guias de estilo, olha só que legal, de tipografia, cores, botões, formulários, criou um protótipo de alta fidelidade e tá aí. Esse aqui é o case dela, fez teste de usabilidade e finalizou o case. Isso aqui é o que você aprende na etapa Mustang, tá? E aí se você quiser aprofundar em qualquer uma das etapas, você vai pegando os módulos Pegasus. Bom, tenho vários outros exemplos de artigos aqui, eu não vou entrar para a gente não ficar enrolando muito, mas, por exemplo, esse aqui é um artigo que foi feito por pessoas que estavam em 5 países diferentes, olha só que legal, eles fizeram juntas, trabalhando remotamente, para resolver o problema, olha, seguindo a mesma estrutura, seguindo o mesmo racional, mas cada um tem a sua carinha, porque realmente o importante é você aprender a resolver o problema, né? E aí você vai dar sua cara para a solução. Nesse caso aqui era para trabalhar com psicologia e telemedicina, olha o tanto que esse desafio ficou atual nesse contexto que a gente está hoje. Ó, Leandro, eu discordo que não precisa de dom para trabalhar com UX Design. Tem que ser criativo sim. Cara, essa é uma das perguntas que mais aparece aqui para mim, uma das principais críticas, porque muita gente acha que criar soluções como a gente criou é assim, você senta na cadeira, dá um estalo e sai a solução. Você acha que eu trabalho assim? É claro que não. O que você viu é um passo a passo. E até para criar telinha bonita tem passo a passo. Sabe o que você aprende no curso de design de interfaces? Você aprende desde conversar com o cliente, pesquisar referências, até como tomar cada pequena decisão de design, de cores, tipografia e deixar o seu projeto escalável, flexível e organizado. Eu vou dar uma palhinha para você. Olha só como que você aprende as melhores ferramentas do mercado, como Sketch, Adobe XD, Figma, e você vai aprender isso criando apps como Netflix, Instagram, Uber e Book. Vou soltar a vinhetinha aqui só para você ter uma noção do que você aprende só na parte de design de interface. Pride, I was born to toe the line. I'm ready to light the fire inside. We are legends, tonight's the night. Yeah, we are legends, tonight's the night. Yeah, so come along with me, 'cause we're making history. Yeah, we are legends tonight. A legend is born tonight. History is made. Massa, né? É legal pra caramba. Não é sobre dom, é técnica. E esse é um dos módulos que eu recomendo você fazer mesmo que você não vá desenhar, para você entender as escolhas de design e contribuir com a sua equipe. E o UX Design é um jogo de equipe, não é individual. E se você não entende isso, o mercado não te quer. Falando em mercado, eu até imagino, olha só, mas é uma suposição minha, não posso garantir. Eu imagino que o mercado de tecnologia vai crescer para se reinventar depois da crise. Eu não sei se vai ficar tão fácil para as agências, porque os pequenos empreendedores podem ter mais dificuldade de continuar investindo, mas devem nascer vários novos produtos em várias empresas se adaptando a uma nova realidade. E vão precisar de quem? Dos UX designers, porque eles têm que criar para as pessoas. Não tem como evitar. Leandro, eu tô cansado de estudar UX e eu não consigo uma vaga. O que tá faltando? Olha só, também. Só pergunta boa, hein? É difícil dizer sem entrar nos detalhes do que exatamente você estava estudando, mas um dos principais erros é estudar a coisa errada e da forma errada. Não adianta se matar correndo para o lado errado da maratona. Com a maratona você viu alguma coisa diferente do que você já tinha visto nos outros cursos? Isso responde a sua dúvida. É por isso que você ainda não conseguiu a vaga. Leandro, quanto vai custar o programa UX Unicórnio? Eu só ia falar sobre isso no próximo episódio, mas eu vou aproveitar para emendar aqui nessa pergunta. Mas antes de eu falar o preço, olha o que você vai ver no curso, além de ganhar experiência e criar o seu primeiro portfólio. Olha, você vai ver UX Strategy, que é sobre métricas e objetivos de negócio. Você vai ver Design de interfaces, que é sobre hierarquia, cores, tipografia. Vai ver UX Research, qual pesquisa usar, como usar, quando usar. UX Writing, para você criar as interfaces mais fáceis de entender.
Product Management, que é a gestão de produto, que você vai ver gestão de entregas, metodologias ágeis, Front-End, para você ter um conhecimento básico, entender a viabilidade técnica de criar interfaces. Você vai ver como criar o seu portfólio, como se destacar na carreira. Enfim, se você fizer todos os módulos Pegasus, você chega ao nível UX Unicorn. Então, quando eu falar do preço, a gente está falando disso tudo junto, tá? Tudo junto. Eu fiz de uma forma que eu não vou entregar cada módulo separado. Eu não quero que você tenha que pagar mais de 10 mil reais para ter acesso a esses conteúdos, que eu já gastei muito mais do que isso para ter acesso. Que eu já tive que gastar muito tempo para aplicar, para testar e para trazer aqui para vocês. Se você fosse comprar só os livros que eu tive que estudar, você ia passar de 2 mil reais fácil, fácil. Deixa eu te mostrar uma coisa que está debaixo do meu microfone aqui. Eu não estou dizendo que você não vai precisar ler, mas é muito mais fácil você pegar a explicaçãozinha toda mastigada do que é importante, né? Então pensa só, quanto tempo, quanta energia eu investi para trazer isso aqui para você. Agora pensa no que significa para você ficar desempregado por mais 6 meses. Se você podia estar ganhando pelo menos 3, 4 mil reais. 6 meses deixando de ganhar 3 mil reais ou ganhar um aumento, pode ser 18 mil reais de prejuízo. Soma isso a mais 10 mil reais de curso, mais 2 mil reais de livro. Cara, a conta já passou dos 30 mil, sem contar diária, sem contar passagem. É claro que eu não posso te prometer um emprego, porque 50% dessa jornada depende de você. Eu vou te ensinar a se equilibrar, mas eu não posso pedalar por você. Mas a minha parte de entregar tudo mastigadinho, você já vai ter esses 50% que estão faltando para você conseguir a sua vaga. Então é isso, eu vou abrir as inscrições de segunda a domingo da próxima semana, mas quem entrar na segunda vai ganhar um bônus incrível. Eu tô trazendo muito mais conteúdo que o programa do Hackathon. E olha que o Hackathon custou 4 mil reais. Esse novo programa vai ser 12 de R$ 287 reais. Vai ser menos de 10 reais por dia, talvez você já está economizando isso com transporte no período de isolamento. Esse preço foi definido propositalmente com esse teto de 10 reais por dia, porque a decisão que você vai tomar não vai ser se você tem ou se você não tem esse dinheiro. Talvez você gaste muito mais que 10 reais por dia com ônibus, com lanche, com baladinha, cinema, celular. Porque eu sei que se você está aqui e tem um nível intelectual para ter acompanhado e entendido essa maratona, eu sei que R$ 287 reais por mês para você não é uma decisão de ter ou não ter. É uma decisão de prioridade na sua vida. É de como você usa esse dinheiro. Aí eu te pergunto, qual é a sua prioridade? O que é importante para você agora? É abrir novas portas, conseguir novas oportunidades na sua carreira? Se for, a conta ficou simples. Como esse é um curso online, você experimentou a qualidade do meu curso, você viu como funciona e o curso vai sair no preço só do que você gastava de transporte para ir para a faculdade. Não é para você largar a faculdade, tá? Mas esse é um valor que você pode ter de retorno de investimento na primeira vaga que você conquistar em UX Designer Júnior na primeira promoção. Um mês de salário no início da carreira já é suficiente para bancar esse investimento. Eu sinceramente não conheço um investimento que traga um retorno tão importante. Só que olha só, quem entrar no primeiro dia, na segunda-feira, eu já vou adiantar que ainda vai ter um bônus bem especial, mas esse bônus eu só vou falar na segunda-feira. Então eu quero ver você no episódio 4, hein? Economia. Eu queria fazer o curso, mas eu não sei como vai ter economia. Vai ter novas turmas? Olha só, pessoal, o futuro tá muito incerto e eu não quero ser oportunista, longe disso. Eu tô fazendo esse programa na maior integridade possível para vocês. Na verdade, eu mudei muito o meu formato de treinamento justamente para ajudar nesse momento. Eu mudei a estrutura, eu mudei os exemplos, eu mudei a intensidade. E uma das coisas que eu quero deixar claro são os 30 dias de garantia desse programa. Se você achar que o curso não é para você, que não foi um conteúdo para te fazer crescer, você pode pedir o seu dinheiro de volta. Eu sempre fiz isso. Não gostou? Pede o dinheiro de volta. É simples. Mas nessa crise, você pode pedir o reembolso por qualquer justificativa nos próximos 30 dias. Isso significa que no período mais difícil dessa crise, eu tô colocando o risco 100% aqui nas minhas costas. A garantia é algo que eu faço porque eu quero você sempre satisfeito, mas foi também uma decisão de responsabilidade social. Eu sei que por mais que você queira se capacitar, um ente querido pode ficar doente, pode faltar alguma coisa, e eu quero passar essa segurança toda pra você. E eu sei que vai ficar tudo bem depois da crise, vai ser duro, mas daqui a alguns meses tudo vai começar a voltar ao normal, as empresas vão se reaquecer, vão precisar de novos bons profissionais, e você vai estar preparado para isso. Então o risco fica todo comigo. Nos próximos 30 dias, pode pedir o dinheiro de volta se a coisa apertar. Então é isso, se você quiser entrar, pode entrar, nem precisa pensar tanto para decidir. Se nos próximos 30 dias você precisar, mesmo tendo feito o curso, você pode pedir o seu dinheiro de volta. Eu tô fazendo isso porque eu sei que é um momento de economia, mas eu também não acho que o despreparo é a resposta. São ótimos meses para você estudar de casa e quando a poeira baixar, cair dentro do mercado vai ser o que você precisa fazer. Você sabe quem fez isso? Olha só o Everton. O Everton era programador, ele estava desempregado, tinha acabado de se casar e olha só o que rolou. E recebi muito mais, muito além daquilo que eu estava esperando. Então acho que agora eu tenho muito mais potencial, mais chance de se tornar um profissional muito melhor. O patamar é que eu não imaginava, eu não sabia que eu poderia chegar nesse ponto. Então foi muito além da minha expectativa de fato. Valeu cada centavo que foi investido.
Meu nome é Everton e eu sou designer de experiência do usuário na SPC Brasil desde 2019. Que é a maior empresa de dados hoje do Brasil. Quando eu olho um pouco para trás, há mais de um ano, quando eu decidi migrar de carreira, eu não consigo nem acreditar. Antes de me tornar designer, eu estava passando por um momento de grande mudança e adaptação na minha vida. É que eu tinha acabado de me casar. Estava me acostumando, me adaptando ainda a uma vida a dois, a novos custos. E o segundo ponto, eu trabalhava numa empresa que não estava mais me satisfazendo. Já segui o canal do UX Unicorn, que é do Leandro Rezende, e até já tinha feito alguns cursos dele da Udemy. Mas não era bem assim que a gente trabalhava na empresa onde eu estava. E bem, eu não estava nada satisfeito com aquilo. Foi aí que eu decidi repensar toda a minha carreira e arriscar. Então, eu pedi demissão, resolvi correr atrás do meu sonho e me tornar um UX designer, só que tinha um pequeno detalhe. Eu precisava de um salário de pelo menos R$5.000, que é o que atendia as minhas necessidades naquele momento. Depois de pedir demissão, bateu aquele medo, né? Eu sabia que eu precisava conseguir um novo trabalho em no máximo 4 meses, que é o tempo que eu tinha de reserva, antes que o dinheiro começasse a acabar. Então eu precisava fazer de tudo para aprender o máximo possível sobre UX e como que eu poderia fazer essa migração de carreira. Então começa a bater aquele monte de insegurança, né? Tipo, será que tem vaga no mercado? Será que eu vou conseguir me adaptar rápido? Na época nem portfólio de UX eu tinha ainda. Na mesma época, o Leandro ele tinha aberto uma turma nova e eu decidi tomar a decisão de participar do programa de treinamento dele. Então eu fui, me inscrevi, não cabia no meu orçamento o treinamento, então eu fui dividir em 12 vezes. Mas se não fosse meu compromisso total e incondicional em priorizar isso, talvez eu nem estivesse trabalhando hoje aqui no lugar que eu mais me orgulho na minha carreira até hoje. Às vezes a gente tem que dar um passo para trás para poder dar luz para frente. O programa do Leandro foi intenso. Eu estudava todos os dias, anotava tudo e guardava todo o aprendizado para poder criar meu portfólio. Eu queria aprofundar no problema das pessoas, queria perder o receio de entrevistar e falar com elas, queria aprender a criar soluções, priorizar, entender como gerenciar um produto desde a ideia até o lançamento, sabe? Eu sabia que eu precisava mostrar que eu sabia trabalhar e me dediquei muito. Foram mais de 50 horas de curso online, 2 semanas trabalhando no desafio de verdade, no hackathon. Eu decidi continuar avançando nesse meu sonho. Fiz um investimento no valor significativo do meu orçamento, que foi parte do dinheiro que eu tinha conseguido quando eu saí da empresa. E mesmo o meu orçamento ficando um pouco apertado, eu sabia e sentia lá no fundo que isso ia valer a pena. Eu comecei na SPC trabalhando com produtos. É um desafio fantástico que me motiva a acordar e trabalhar de verdade todos os dias. E hoje eu tenho a sensação de missão cumprida. Sei que valeu a pena todo esse investimento, todo esse esforço. E eu sei que minha carreira, obviamente, está só começando, tem muito ainda para aprender como UX design. Mas eu tenho que agradecer muito ao Leandro por ter me ajudado a abrir essa porta e ter conseguido alcançar esse sonho meu. Então, isso aí. A legend is born. Tonight, history is made. Tonight. A história do Everton é a minha história preferida. Cara, tem história de superação legal aqui. Mas o Everton estava desempregado, tinha acabado de casar, investiu as economias para se capacitar, não sabia o que vinha pela frente. Por causa disso, ele se jogou de cabeça. Quando ele conversava comigo, ele falava: Leandro, eu não tenho escolha, eu tenho 3 meses para dar a virada na minha vida. Depois de 3 meses, as minhas economias vão acabar. Ele já estava vivendo um momento parecido com o que a gente vive agora, de restrição de economia, de achar que daqui a alguns meses as coisas iam acabar. Ele foi com tudo, pegou esse problema e transformou isso num combustível para cair de cabeça e para decolar de vez na carreira dele. Eu já ouvi outras pessoas falando e eu acho que é uma das principais verdades que existem. Olha só, muitas vezes na nossa vida o problema é a solução. Tem coisa que tem que acontecer para a gente se tocar. Você não tem que pensar se com a recessão é a melhor hora para você investir na carreira. O que você tem que pensar é que por causa da recessão, essa é a hora de investir na sua carreira. Vai esperando as coisas caírem do céu. Muita gente vai fazer esse programa, muita gente vai me mandar um vídeo daqui a alguns meses de como superou essa recessão, de como conseguiu a sua oportunidade na carreira. Mas você só pode ser uma dessas pessoas se você entrar de cabeça de verdade. E não é todo dia que você encontra um método passo a passo tão estruturado como esse. Testado, um método que funciona, que ainda está sendo aprimorado, mas que funciona. Porque não basta funcionar para alguns, está sendo aprimorado porque tem que funcionar para todo mundo que se dedica de cabeça. Eu estou dando o meu melhor para você ter o melhor conteúdo. E a última pergunta que tinha aqui para finalizar: quanto tempo leva em média para conseguir uma vaga? Olha, eu não posso te prometer vaga, mas eu te mostrei a história do Mário. Depois do programa, ele conseguiu escolher qual vaga ele ia escolher. Olha a Júlia, 2 semanas depois do programa, estava escolhendo também onde queria trabalhar. O Everton, 3 meses depois, alcançou seus objetivos de ganhar mais de 5 mil para conseguir cobrir as despesas. E 1 ano depois, está ganhando mais que 10 mil. Quando vai ser o seu curso presencial? Tô doido para te conhecer e tirar dúvidas.
Cara, eu vejo muito esse comentário, mas infelizmente curso presencial era um dos cursos que eu mais queria fazer esse ano. Eu agendei um tour em 10 cidades do Brasil e tive uma viagem de última hora no final do ano passado, não pude fazer o tour. Ia fazer agora no início do segundo trimestre, coronavírus não deixou eu fazer. É por isso que eu tô terminando de gravar esse curso para incluir ele no pacote novo do novo curso do programa UX Unicórnio. Eu vou lançar esse curso na próxima segunda-feira, então não precisa esperar eu chegar presencial. É um curso que só o presencial ali ia ser R$ 1.900 e você já vai ter ele. Dúvidas? Quem já tentou falar comigo no direct sabe, eu gosto super de tirar dúvidas, de entender o que vocês precisam. Você não precisa estar comigo presencial pra gente conversar. Quem tá no curso, eu dou toda a prioridade pra gente poder tirar dúvidas. Ó, vou mostrar pra você a diferença que faz dar um empurrãozinho quando alguém tá quase chegando lá, olha só. Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Crícia, eu atualmente moro em Sorocaba e recentemente eu realizei um processo seletivo para o cargo de analista de experiência de usuário júnior e passei, me preocupando mais com o usuário, eu não me preocupei só com a solução. Elas também ficaram muito felizes por eu ter me preocupado em ir a campo, a entender o usuário, a entender quais são as dores dele, para depois trazer essa solução. E, por fim, eu fui selecionada para atuar nessa área e estou em processo de contratação. E se vocês chegarem a um processo seletivo, foca no Leandro, ele é o cara. Vamos que vamos, né? Uhul! Olá, meu nome é Carla, eu sou aluna dos cursos de design do Leandro e hoje eu vim contar um pouquinho para vocês como foi a minha experiência nesse curso. Então, para mim foi realmente o primeiro passo mesmo para entrar nessa profissão e hoje eu consegui meu primeiro emprego como designer e tenho certeza que o curso do Leandro contribuiu e muito para isso. Formado em design, devo fazer primeiro para depois fazer o curso? Olha, você deve fazer faculdade. Faculdade é muito importante. Ela mostra para o mercado que você se importa com a sua capacitação, mas hoje ela não é mais diferencial. Minha sugestão, faz a faculdade dando o devido valor que ela merece, mas faça cursos para se especializar de uma forma complementar. Eu te garanto, nem de longe a faculdade vai conseguir te preparar para o mercado. Ninguém que é formado, todo mundo que já formou sabe disso, a faculdade não te prepara para o mercado. Quem for formado em design, comenta aí. Você viu na faculdade isso que você viu nos últimos 3 dias aqui nessa maratona de UX? Se alguém viu, me chama na mensagem direta aqui que vai receber um curso grátis meu, tá? Porque não tem. Aqui tem 20 anos de experiência para compartilhar com vocês, dezenas de milhares de reais em cursos, centenas de projetos nas costas, coisas que eu aprendi com dúzias de equipes. Essa experiência de mercado é muito difícil de entrar na faculdade. A faculdade é mais acadêmica, você isso não quer dizer que você não precisa ser formado. O que você não precisa é ser formado em design. Você pode ser da psicologia, engenharia, comunicação, direito. Se te ensina a entender pessoas, a resolver problemas, está no caminho certo. E mesmo para quem pareça ser de uma área que é totalmente diferente, tipo matemática, você consegue ver oportunidade para criar negócios na sua área. Bom, acho que as principais dúvidas estão resolvidas. Se eu não respondi a sua, eu vou responder lá no Facebook. Agora, quer saber o desconto de segunda-feira então? Não te conto, eu te espero lá no 4º e último episódio da Maratona do UX na segunda-feira, 8 horas da manhã. Mas antes de encerrar, eu quero te dizer que eu só tô aqui entregando tanto conteúdo pra você porque eu quero gerar designers que criam produtos de impacto e não apenas pessoas que trabalham para sobreviver. Essa crise vai passar, quem entrar comigo vai poder contribuir para isso, para retomar o crescimento da economia. Para mim é muito claro que serão tempos difíceis até para quem já está preparado, mas como eu já falei, vai ser muito mais difícil ainda se você estiver despreparado e não se adequar a esse novo cenário que vai cobrar muito mais de cada um de nós. Então aproveita o período de isolamento para estudar. Se não for comigo, não importa, estuda onde você preferir, mas bota quente nos estudos, que essa vai ser a única resposta aceitável para o mercado que está por vir. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto vale ter um case de portfólio para você se destacar do mercado? Quanto vale você aprender em meses o que normalmente as pessoas levam anos, que no meu caso levou décadas para aprender? Quanto vale para você um novo emprego? Um salário na conta que não te deixa na mão. Quanto vale ser ouvido no seu trabalho, ser valorizado? Se você acha que isso vale mais que R$ 287 por mês, se você acha que isso vale mais que R$ 9,50 por dia, eu te espero no programa UX Unicórnio. Durante a quarentena, eu acredito que você vai até economizar isso de ônibus. Depois da quarentena, com o seu primeiro emprego que você conseguir, com a sua promoção, você vai recuperar esse investimento. E isso só depende da sua dedicação e do seu comprometimento, porque conteúdo você vai ter. Então, na segunda-feira, no último episódio da maratona, eu vou te explicar os detalhes do curso e mandar o link das inscrições 8 horas da manhã. E o bônus especial que eu preparei para você vai
vai ser somente na segunda-feira. Então prepara pra estar aqui cedinho comigo que eu garanto que vai valer a pena, tá? Então é isso, pensa no seu futuro com carinho e se você escolher estar comigo nessa jornada, você vai ser muito bem-vindo e muito bem-vinda. Até mais, até segunda.